Estamos aqui com Ed Carvalho, que vem falar, da atuação do Conselho Tutelar, tá? Ou dos conselhos tutelares na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Tivemos ela aqui na última vez, né? Aí estava concorrendo naquele dia? Processo eleitoral. Estava no processo eleitoral. Fui eleito e fui convidado a participar aqui. Ah, tá certo. Então tá aí. Então, Ed, seja muito bem-vindo mais uma vez. O nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado por mais uma oportunidade, de participar, porque é muito importante essas iniciativas de levar a mensagem para a população de Teresina sobre o trabalho do Conselho Tutelar. Porque por muitas vezes a população tende sempre a dizer, o Conselho não faz nada, o Conselho não faz nada. Mas a questão é entender a atribuição do Conselho, como o Conselho pode atuar e onde, porque a gente é uma rede, a gente trabalha em conjunto com muitos outros. Defensoria, a primeira vara, a delegacia da criança e do adolescente, as redes de proteção. Então, por muitas vezes a população entende que tudo é o Conselho Tutelar, mas a gente tem que entender a atuação de cada um, a jurisprudência também de cada um, porque o Conselho Tutelar, ele atua na promoção do direito, na proteção da criança e do adolescente nos direitos de garantir o direito. O que é isso? A polícia é responsável por atuar em algumas situações, como a gente sempre recebe muito denúncias sobre abandono de incapaz, por exemplo, dentro de uma residência. Para a pessoa entender um pouco, liga para o conselho. Tem que ligar para a polícia, porque abandono de incapaz é crime, e crime é com a polícia. E para que serve o conselho? Para garantir que a polícia vá atuar naquela situação. Então, assim, é entender um pouco a atuação do conselho. Por isso que, mais uma vez, agradeço a oportunidade, que é muito importante a população saber do nosso trabalho, saber como chegar, como se usar do trabalho. Agora, uma coisa, coincidentemente, ontem, eu nem sabia ainda que você seria convidado, mas a gente conversava com alguns vizinhos ali perto de casa, e surgiu uma pergunta. Uma das mulheres disse assim, eu já tenho 2 advertências. Aí me veio aquela coisa... Existe isso, por exemplo, aconteceu alguma coisa, a pessoa foi denunciada, compareceu uma vez ao Conselho Tutelar, pegou as orientações, não se orientou, foi a segunda vez. Existe um número de advertências até que, digamos assim, essa criança, esse adolescente, seja passada a um parente dessa pessoa? Sim. No caso, é a notificação, porque o conselho... Isso, notificação, escreve como notificação. A delegacia, ela faz a intimação, o conselho faz a notificação. Aí, num caso desse aí, a gente notifica uma vez. Às vezes a família comparece, mas a gente dá todas as instruções. Ensina, inclusive, onde ela pode se enquadrar ali na lei pelo que ela está cometendo, pela violação que ela está cometendo. Aí, depois, a família vai lá e faz de novo, ou a sociedade. Aí a gente notifica de novo, a segunda vez, chama de novo. Não resolveu, aí a gente notifica a terceira. Então, assim, chegar na terceira notificação e não houver um resultado, claro, nos casos que são mais de conflito, familiares, mas assim, se tratando da violência em si, uma criança que, por exemplo, sofre um abuso sexual, não tem essa da gente notificar uma vez, outra vez e outra vez, a criança sofre. Nesse caso é mais conflito entre os pais. Conflitos, vamos dizer, conflitos, o menino faltou na escola, o menino tá indo sujo para a escola, a higiene, são essas coisas assim que de fato não vem a colocar a vida mesmo da criança em risco. Mas a gente notifica até 3 vezes. E também, às vezes a pessoa recebe a notificação e diz, não vou não, Tudo bem, a gente notifica uma segunda vez, a gente notifica também uma terceira vez. Aí a gente comunica para o Ministério Público e também, dependendo do caso, para a Vara da Infância e da Juventude, para dizer que a família está sendo negligente e não comparecer ao Conselho Tutelar, e a gente aplica a lei. Aí é nessa hora que a família, ela vai ser chamada, vai ser intimada, aí já passa para outra instância. Aí, meu amigo, ela não comparecer, a juíza pode simplesmente determinar a busca e a apreensão da criança, a família fica, meu Deus, mas eu não fui chamado, eu não, você foi chamado 3 vezes, não compareceu.
Conselheiro, e quais são os principais tipos de violações hoje que chegam ao Conselho Tutelar em Teresina? Meu amigo, ultimamente a gente parece que está vivendo assim, eu não sei, né, te explicar exatamente o que está passando na cabeça do ser humano, mas muito caso de violência sexual. E muito caso também de abandono de incapaz. Os pais, eu não sei o que está dando na cabeça, deixa as crianças só em casa, simplesmente vai para a festa, vai sair com as amigas e deixa lá o menino a madrugada inteira, só a manhã inteira, só não sabe se comeu, não sabe se vai ligar um fogão, se vai fazer alguma coisa. Então, assim, os casos que a gente tem recebido mais é de violência sexual, abandono de incapaz e agressão. E como é que está a estrutura? Que o Conselho Tutelar, até me corrija se eu estiver errado, mas assim, o orçamento do Conselho Tutelar vem da Prefeitura Municipal de Teresina, não é isso? Como é que está a questão da estrutura, as condições de trabalho que os conselheiros tutelares estão tendo aqui na cidade de Teresina? Só complementando, até mesmo nos plantões, né? A gente já tinha relatos de que havia dificuldade de chegar até os locais das denúncias, né? De transporte e tudo. Como é que está essa situação? Meu amigo, é o seguinte, aos conselheiros que estiverem me ouvindo agora, eu sou um tipo de conselheiro assim, que eu gosto de falar a verdade das coisas, né? A gente também tem que dar a César o que é de César. Então, assim, desde o início da gestão, Gestão municipal, gestão 2021 municipal, no caso. sim, a gente sempre foi muito bem atendido. Eu vou falar daqui para o final da gestão, certo? Então, desde o início da gestão, a gente foi muito bem atendido. Aquele rapaz, o André Santos, que ficava responsável, ele sempre deu muita assistência aos conselhos, eu não posso negar isso não. Alguns conselheiros talvez podem dizer que não gosta porque são questões pessoais, mas isso não tem nada a ver com a administração, certo? Então, assim, eu o conheço, mas não sou amigo íntimo dele, mas eu reconheço que de todos que passaram lá, ele deu muita atenção para os conselhos. Muita atenção. Sempre que a gente ia lá, tá faltando isso, ele tirava do bolso dele. Tá aqui. Tá faltando tá faltando um carro, tá aqui. Só que a gente precisa entender, uma andorinha só não faz verão. Então, assim, ele não tinha condições também de resolver todos os problemas. O prefeito de Teresina, tudo que a gente pedia, ele também dava. Inclusive, a gente teve carros novos. Inclusive, sempre que a gente tinha alguma demanda, às vezes ele mandava o carro mesmo na prefeitura, um outro. Mas a gente também precisa entender que estamos no fim de uma gestão, né? Então, assim, quando chega no fim, as coisas apertam, o orçamento aperta. Então, tudo fica mais complicado para você poder fazer a prestação de conta no final. Então, não é porque, nesse momento agora, claro, a gente está tendo algumas dificuldades nesse momento. Até mesmo questão assim, de material, de um problema no ar-condicionado, ou algum problema de transporte, mas isso não quer dizer que ele não deu assistência, a gestão não deu assistência. A gente está no final da gestão. A estrutura hoje garante as condições de trabalho dos conselheiros para atender uma ocorrência, ou isso tem sido prejudicado? Não, isso não implica no nosso trabalho, na nossa atuação. Até porque a gente consegue fazer isso perfeitamente porque a gente tem uma rede. A gente pede um auxílio na viatura, a gente pede um auxílio no carro de um outro órgão. Mas assim, a gente está tendo um pouco de dificuldade na questão mesmo administrativa da gente. Eu digo assim, questão de materiais, questão do conforto em si, mas o conselheiro atuar, eu não gosto de dizer que porque faltou um ar-condicionado eu não vou atuar. Faltou um carro naquele momento ali, não deu jeito. Naquele momento eu não vou prestar assistência a uma família, eu estou sem carro, não, gente. Liga para a viatura, liga para um outro órgão e peça. Então eu não gosto de dizer assim, a estrutura agora está me tornando impossibilidade de atuar. Não, impossibilidade de atuar se eu fosse um deficiente ou se eu tivesse má vontade, mas eu tenho duas pernas, duas mãos e a gente você falou ainda há pouco em cima das dificuldades. Você falou ainda há pouco com referência à atenção, né? Ele passou lá, foi um dos poucos que realmente dava muita atenção aos conselhos tutelares. E como é que é a relação do Conselho Tutelar com a Polícia Militar e com outros órgãos? Como é que é essa relação? Excelente. A Polícia Militar, toda vez que a gente liga, atende com prontidão, de madrugada, não importa o horário. Eu mesmo já tive umas 3 ocorrências onde eu liguei para a polícia de madrugada e me acompanharam, porque tem alguns casos, quando envolve violência, a gente já tem que solicitar a viatura, porque eu não tenho arma, eu não tenho colete, então eu não tenho... Nem é um profissional da segurança, né? E ele é que vai garantir a minha segurança e a segurança da criança que está lá. Eu vou estar lá para garantir o direito dela, mas a Polícia Militar, a Guarda Municipal, nossa...
a gente não tem o que falar, não. Na hora que a gente liga, como eu acabei de dizer para você, até mesmo quando a gente tem algum problema com o carro, alguma coisa, a gente liga, você pode acompanhar a gente? Não, meu amigo, vamos lá. Você falou aí das instituições, no caso da polícia, da guarda municipal, que dão aquele acompanhamento, aquele apoio na hora, né, de verificar a situação. Mas a gente sabe que esse tipo de crime, ele tem várias fases, né? Tem a ocorrência ali e depois, obviamente, tem todo o processo legal, de investigação. Como é que o Conselho Tutelar tem dialogado, por exemplo, com o Ministério Público, a Defensoria Pública e esses outros órgãos que precisam acompanhar o andamento dos processos para que se chegue até, de repente, a condenação de algum criminoso, alguém que cometeu uma violação à criança? Meu amigo, é o seguinte, a Defensoria Pública e o Ministério Público, excelente também. A doutora Maria Luísa, que é a juíza, né, da primeira vara, aquela mulher ali, ela não tem palavra para descrever ela, não. Ela, quando a gente chega lá, ela pode estar na audiência, ela pede para guardar um minutinho. A gente chega e diz, doutora, tem uma criança que não pode ficar nesse local aqui, essa criança está correndo risco de vida. Vem cá, imediatamente ela já expede ali o documento ali, não tem negócio de dizer espera amanhã e não tem hora para ela, pode ligar para ela, ela atende de madrugada. O Ministério Público também, excelente também. Então, assim, às vezes a gente tem o hábito de dizer assim, a justiça não funciona, tá demorando tanto. Não, a justiça ela funciona. Eu acho que às vezes falta um pouco de vontade de alguns profissionais de ir lá, entendeu? Se você for lá na primeira vara e bater na porta da juíza, ela resolve na hora. Agora, se você não for, aí vai demorar mesmo. Conselheiro, o Conselho Tutelar tem um papel muito educativo também, de levar informação aos pais, aos familiares. E você citou os casos de abuso sexual que infelizmente tem crescido nos últimos anos, aqui não só no Piauí, mas em todo o Brasil. Então, nesse papel educativo, né, gostaria de ouvi-lo sobre os sinais que os pais, os responsáveis pelas crianças devem observar para identificar um possível caso de abuso sexual ou outros tipos de violência, né? Quais são os sinais que a criança geralmente apresenta e que os pais devem ficar atentos, até mesmo os professores também que estão mais próximos no dia a dia? Por incrível que pareça, as crianças são mais observadas pelos professores. Então, assim, na maior parte dos casos, das denúncias que a gente recebe, é justamente os professores que ligam para dizer que está achando estranho. Eu vou lhe dizer por quê. Porque hoje, com esse sistema de escola integral, as crianças passam mais tempo na escola do que com os pais, né? E quando chega em casa, pega o celular, vai ficar por ali, o pai não observa, ou a mãe, o pai vai dormir. Então, os professores, eles observam a mudança de comportamento da criança. Porque uma criança que ela é muito alegre, brincalhona e divertida, que é o natural de uma criança, a primeira coisa que ela começa é se retrair. Ela começa a ter medo, às vezes, de pessoas estranhas que se aproximam. Já vi uma criança quando está com a mãe que chega um estranho, não, mãe, não quero. Então, ela já começa a estranhar pessoas. Outra mudança de comportamento é a questão que a criança, ela começa, quando chega o agressor perto dela ou o violador perto dela, ela, por algum motivo, ela se retrai, ela não gosta daquele abraço, ou não gosta daquela brincadeira. Ou quando a mãe diz, menino, tu vai ficar lá na casa do teu tio, ou na casa da tua tia, não quero, começa a chorar, acha que é birra da criança, e não é. E outra coisa também, quanto ao violador, não é normal uma pessoa ter intimidade com a criança. Em que sentido? É presente. Eu vou dar isso, eu vou levar para passear, eu vou fazer isso. Então, assim, quando você vê uma coisa muito com a criança, digamos um caso que a gente teve recente, que o abusador, ele dava o celular, ele chegava na casa, ele dava um dinheiro, dava R$10, dava 20. E a mãe achava que é porque, o tio gosta, porque o tio gosta da minha menina, gosta. Mas quando você foi ver, ele estava o tempo todo ali tentando agradar para que ela gostasse de ficar perto dele, para que ela se aproximasse, ganhasse a confiança. Então, assim, é muito importante as mães, os pais, prestarem atenção nessas aproximações, seja de vizinhos, seja de amigos, principalmente parentes, porque a violência sexual com as crianças e adolescentes, na maioria dos casos, acontece dentro de casa. Sempre é um familiar, e muitas das vezes é um familiar, uma pessoa próxima, nunca, na maior parte dos casos, é um estranho. E quando chega na escola,
a criança às vezes chora muito, a criança não quer mais prestar atenção à aula, a criança às vezes não quer lanchar, fica brigando com os colegas, a criança fica agressiva, e aí os professores começam a estranhar, porque não era de costume aquilo. E quando chama o pai ou a mãe diz, não, é porque é fase, a criança está assim. Não. Toda criança e adolescente, quando ela tem uma mudança de comportamento repentino, pode ir atrás que algo está errado. Não é normal uma criança mudar de comportamento assim. Nos últimos 2 casos que aconteceram, que inclusive já li até na primeira parte do programa, fala aí do monitoramento, né, dessas crianças. Enfim, a mãe, em um dos casos que eu já até comentei hoje aqui, a mãe só descobriu porque pegou o celular da criança e viu então as fotos de nudes, né, que ela havia mandado para o parente, para o tio, padrasto, enfim, nesse para caso. o padrasto nesse caso, né? Então, ou seja, é preciso mais, onde eu quero chegar, é preciso mais um monitoramento tanto dos pais como dos cuidadores para saber o que realmente essa criança anda fazendo no celular, na internet, no WhatsApp. É sempre bom ter esse acompanhamento de perto, mesmo que a criança às vezes não goste, né? Na verdade, é uma obrigação dos pais. Os pais de hoje, eu não sei o que tem se passado na cabeça de alguns pais. Eu creio que estão sendo pais jovens, como eu sempre gosto de dizer. Uma menina de 14, 15 anos, está grávida, tem um menino, como é que ela vai ter noção de responsabilidade? De criar uma criança. Aí ela acha que dá um celular, você pode ver com a criança hoje de 2 anos, está no sofá. No celular, a criança de 2 anos, né? Aí você tira o celular da criança dessa, começa a chorar, só que ali ela está vendo alguma coisa de errado ali ela está vendo. Então, como você falou aí nesse caso de terem visto esse material nesse celular dessa criança ou desse adolescente, os pais hoje acham que um adolescente ficar no celular o dia inteiro, no sofá, é normal. Não, mãe, eu estou aqui estudando. Não está estudando. Porque está tirando nota baixa na escola, então não está estudando, né? Então, assim, os pais devem, e é obrigação dos pais, monitorar. Na verdade, eu ainda, por mais jovem que eu seja, eu ainda adoto o modelo antigo de criar os filhos. Celular, eu acho que mãe e pai não deveria nem dar celular. Eu acho que um menino com celular, ele tinha que ter celular depois dos 17, 18 anos. Que eu já ia te perguntar, a partir de que idade, então? Depois dos 17, 18 anos, porque me diga uma coisa, o que é que um menino de 9 anos precisa no celular? Precisa de um celular para quê? Ele vai para uma reunião, para um escritório, alguma coisa para alguém ligar? Não vai. Geralmente os pais dão, desculpa, fica à vontade. Geralmente os pais dão para ter sossego, né? Meu filho, vem aqui no joguinho, você me deixa em paz. Mas aí é onde está, não tem sossego. Onde não tem sossego. Fica pior, até porque hoje as crianças e adolescentes estão cada vez mais rebeldes, por causa dessa máquina aqui, porque ela ensina coisas que não são educativas e deixa as crianças ansiosas, com depressão, porque tudo no celular é rápido. Quando ela quer uma coisa, ela diz, quero fazer isso, aí o celular já mostra. Entrega. Aí ele acha que na vida também vai dizer assim pro pai, quero fazer isso, aí o pai tem que fazer, e quando não faz, a criança já fica ansiosa, rebelde, já não respeita mais os pais, e principalmente a violência, porque a violência ela começa aqui, ó. Que a criança começa a ver aquelas coisas, vídeos íntimos, aquelas coisas, e começa a alimentar a libido, né? Coisa que a criança não tem. Uma coisa que eu eu sou totalmente contra, é uma pessoa que vê uma criança, por exemplo, de 2, 3 anos, abraça um coleguinho e diz, já vai namorar, o namoradinho. A gente não deve sexualizar as crianças. Ela é uma criança, ela não sabe o que é aquilo namorar. Mas se ela ouvir aquele negócio, vai namorar, ela fica achando que namorar, né? É aquilo mesmo, de estar abraçando, de estar beijando. Não, meu amor, tem que beijar o coleguinha por amor. Você não tem noção, vai tentar descobrir, né? O que o pai falou. Mas né? Sexualiza as crianças e adolescentes. Quando vê uma criança de 9 anos se abraçando com outro, diz aí, já vai namorar. Gente, é uma criança, a gente não pode sexualizar as coisas. Um tipo de violação que já foi mais comum, mas ainda hoje a gente observa, é exatamente a questão das crianças trabalhando, muitas vezes à noite, vendendo, né? Vendendo determinados produtos, muitas vezes chiclete, enfim, às vezes sem o acompanhamento de um adulto,
ou às vezes o adulto leva a criança para vender esse tipo de produto e aí fica em um lugar esperando e manda a criança porque acredita que ela vai sensibilizar, né, o cliente na tentativa de ganhar o dinheiro. Como é que está o acompanhamento do Conselho Tutelar sobre essas questões também, que eu acredito que se enquadram numa violação de crianças 5, 6, às vezes 7, 8 anos, comercializando determinados produtos, porque de certa forma a criança, nos semáforos, né? Isso, a criança ao fazer isso, ela também está se colocando em uma situação de risco, sim, já que ninguém sabe quem é que ela vai abordar, enfim, como é que está o acompanhamento em relação a esses casos. E quem vê, né, de repente uma criança de 6, 8 anos em um restaurante tentando vender ali um chiclete, ou no semáforo, enfim, o que pode fazer, o que deve fazer nessas horas? É denunciar. Porque a gente só pode atuar se a gente souber da notícia. Porque quando a gente está na nossa casa com esse telefone aqui, ó, inclusive é o telefone do plantão, que hoje encerra meu plantão hoje, mas quando a gente recebe a denúncia, a gente vai verificar. Agora, quando a gente não recebe a denúncia, é impossível a gente também adivinhar o que está acontecendo, né? Mas a primeira coisa que a gente faz é notificar os responsáveis. E são os pais, porque a culpa é sim dos pais. Não pode dizer, a culpa é porque meu filho não arrumou emprego, não, a culpa é dos pais. A responsabilidade integralmente é dos pais. Integralmente é dos pais, não é de nenhuma instituição pública. É dos pais. Eu vou te dizer por quê. Porque um pai diz assim, não, mas eu não sabia que ele estava vendendo isso aí de noite, não. Não, alto lá. É teu filho, ele sai 5 horas da tarde, volta 11 horas da noite, tu não vai atrás de saber o que ele está fazendo. Tu não vai atrás de dizer, onde é que esse menino tá 1 hora dessa? Que antigamente os pais diziam, olha, tu vai 5 horas, 6 horas tu tá em casa. Se não tivesse, meu amigo, o pai ia atrás. Onde é que tu tá, que 6 horas tu não voltou? Aí os pais, ó, não se importam. Aí depois dizem que não estava sabendo. Não, gente, a gente sabe sim. Tudo que acontece com nossos filhos, a gente sabe sim. Porque quando ele responde uma coisa dentro de casa, mãe, isso, onde foi que tu aprendeu isso? Não aprendeu isso aqui dentro de casa. Onde era que tu estava a essa hora? Porque já são 11 da noite. O que é que um menino de 10 anos está fazendo de 5 horas da tarde a 11 da noite na rua? Algo de bom não é. Aí os outros, aliciadores e aproveitadores. Ah, aquele menino ali, vem cá. Se tu for vender essa cocada aqui, eu vou vender isso aqui, eu te dou 10 reais. O menino vai. Aí começa, eu te dou uma cerveja, eu te dou isso, eu te dou aquilo. Daqui a pouco, a criança ou o adolescente está usando droga, tá bebendo, aí chega violento em casa, aí os pais não aguentam mais, não consigo mais controlar. Bora voltar a recapitular um pouquinho a vida. Onde você estava quando ele não estava em casa esse horário? Aí a gente vai e notifica os pais e a gente aplica as medidas nos pais e a lei nos pais para que eles cumpram o papel deles. Porque um menino de 7 anos que vende na rua, ele não sabe nem o que ele está fazendo. Ele só está ali com a vasilha na mão, os carros passam, ele não sabe nem o que ele está fazendo. Aí a gente, quando recebe um tipo de denúncia desse, a gente imediatamente comparece ao local onde a criança está, aciona os pais, os responsáveis para ir buscar a criança. E há também, não sei se você vai concordar comigo, de vez em quando o discurso por parte dos pais, não, é melhor estar trabalhando assim do que estar fazendo outra coisa. É bom lembrar que a responsabilidade pelo sustento da casa é dos pais, né? Não é, você não pode repassar uma criança de 6, 7 anos a responsabilidade de levar a comida para dentro de casa. Pelo contrário, a responsabilidade integral é dos pais. E falando em responsabilidade, o Murilo dos Morros, ele fala aqui, um abraço a todos vocês e gostei do que a Ed falou. Muito sábio, né? É que ele disse que tudo ele aqui, o Murilo fala que tudo é verdade, porque o problema de hoje é que os pais imputam à escola, né, a educação das crianças, coisa que eles deveriam estar fazendo. A escola está lá simplesmente para ensinar eles a ler e escrever. Isso. Pega aí o pensamento dele aí, dá um exemplo. Hoje os pais têm que entender que a escola é pedagógica. Ela está lá para ensinar português, para ensinar matemática, para ensinar ciências. E, claro, auxiliar no comportamento da criança, na educação da criança, pedagógica. Agora, a educação psicológica e caráter, formação de caráter é em casa. A criança, ela leva para a escola aquilo que ela escuta e vê em casa. E os pais, eles costumam dizer assim, meu Deus, mas o menino está na escola e o professor não viu isso aí, não.
para corrigir ele, não, gente. Ele tem que chegar em casa e conversar com seu filho e educar seu filho em casa, porque a educação, ela sai de casa. Ele vai para a escola para aprender o pedagógico e conviver em sociedade, aprender a conviver. Mas se ele já sai de casa com um pensamento formado, ele leva aquilo para a escola e aí depois os pais ficam culpando que ele aprende na escola, mas não é verdade. A educação, ela sempre saiu de casa. Nunca foi da escola. A escola é pedagógica. Quais são os canais que a população pode ter acesso aos serviços do Conselho Tutelar, né? São vários conselhos espalhados pela cidade, mas, sim, de modo geral, como a população pode fazer uma denúncia, como um pai ou uma mãe pode procurar o conselho para relatar alguma situação? Olha, tem os números dos plantões, né, do telefone. Claro, todo mundo tem o livre acesso ao Conselho Tutelar, pode ir na sede, né, também, presencialmente. Não sei onde Funciona à noite ou não? É só os plantões, que são o telefone, que a gente fica chamado, é 24 horas. Então, qualquer horário ele funciona. Nós colocamos até na tela para quem está nos acompanhando pela TV. Né? Porque a gente tem, o Conselho Tutelar, hoje, a Zona Sul, ela tem 2 conselhos tutelares, né? Que é o Conselho Tutelar 3, que tem ali, Conselho Tutelar 3 Sul, que ele atende ali mais ou menos a região da Vermelha até a região ali do Promorá, mais ou menos. Aí de lá para baixo vem o 7º Conselho Tutelar, né? Que é aquele que está lá embaixo, que atende já a região até ali o Eduardo Costa. Extremo Sul da cidade. Extremo Sul chamado. Aí tem o Conselho Tutelar Norte, tem o Conselho Tutelar Norte também, aquele de cima, porque a Zona Norte foi dividida em 2. Sim. Aí a pessoa diz assim, mas aconteceu uma violência lá na Zona Leste. Aí ele entra em contato com o plantão da Zona Leste, porque ele atende aquela região da Zona Leste. Que é no bairro dos Noivos. Isso, né? Exatamente. Ou vai na sede, que no caso a sede ela funciona de 8 às 18 horas, certo? A sede é aberta de 8 às 18. Durante o dia. Durante o dia. De segunda a sexta. Que é administrativo, né? Uma atuação administrativa. Sábado e domingo não, mas o plantão ele funciona todos os dias, de domingo a domingo, sem cessar 24 horas. Então você pode ligar e fazer a denúncia, certo? Aí é onde eu quero também aqui complementar para a população em Teresina que está ouvindo nesse momento. Às vezes liga e diz assim, o conselho não vai. Vamos lá, vamos entender a situação. Se tratar de um crime, gente, tem que ligar para a polícia. Conselho Tutelar, ele é a garantia do direito. Aí se você ligar para a polícia e a polícia não for, aí você vai entrar em contato com o conselho e dizer, olha, eu quero que você garanta que a polícia vá, porque ela não foi, certo? Ou ainda não chegou. É. Então é isso. Então tá aí, desculpa, Ed, para você que nos acompanha, que está vendo aí pela TV, o Conselho Tutelar 1, Centro-Norte, fica a rua 1º de Maio, número 109, tá bom? O telefone está aí no vídeo. O Conselho Tutelar 2, que é da região Sudeste, fica na rua Teodomiro de Carvalho, número 239, no Dirceu Arcoverde, Itararé, tá bom? O telefone está aí no vídeo para você. O Conselho Tutelar 3 é na Zona Sul, no bairro Vermelha, a rua João Virgílio, número 1414, tá bom? 1414. O Conselho Tutelar 4 é na Zona Leste, que a gente acabou de mencionar, no bairro dos Noivos, a rua Raimundo da Paz, número 142. O Conselho Tutelar 5 na Zona Norte, a rua Mariano Gaioso, número 5.943, na Santa Maria da Codipe, Zona Norte, Conselho Tutelar 5, Rua Mariano Gaioso. E temos o Conselho Tutelar 6, na Zona Leste, também no bairro dos Noivos, tá? Que fica a Rua Raimundo da Paz, 142. Aí na Zona Leste. E para finalizar, o Conselho Tutelar 7 na Zona Sul, que é do bairro Vermelha, que fica a rua João Virgílio, número 1414, que também já falei lá em cima, tá bom? Então tá aí o telefone dos Conselhos Tutelares para você ligar. Independente do qual você ligar, você vai ser direcionado, né, o Ed Carvalho, para o Conselho Tutelar mais perto, mais próximo de você, da sua ocorrência. Exatamente, não se preocupem não, gente, que mesmo com dúvidas, qualquer conselho que você ligue, a gente vai atender com prontidão e vai instruir você como proceder diante da situação, inclusive o conselho que atende sua região, caso você ligue errado.
Então, para você que nos acompanha, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia, 8h08. Queremos agradecer aqui, então, portanto, só para finalizar, uma última pergunta, Ed. Oi. E os canais de denúncia contra crimes contra as crianças, são esses endereços e telefones que nós acabamos de passar, ou a pessoa pode ligar direto, no caso, na verdade, é direto para a polícia, né? Para que ela vá lá tentar garantir, caso a polícia não compareça, aí liga-se para o Conselho Tutelar. Não, pode ligar para a polícia. A polícia, né? Ela também é uma parceira maravilhosa da gente. Então, assim, a polícia, ela também... municipal, polícia militar. Eles dão essa instrução. Quando a pessoa liga para o 190, eles também dão essa instrução de dizer, olha, ligue para o número tal, qual é seu bairro, número tal, conselho tal. Eles também têm acesso a essa relação que a gente deixou aqui com vocês, dos números, endereço, tudo direitinho. Então, eles facilitam muito o trabalho da gente também. É isso aí. Mais alguma indagação? João Magalhães, Natanael? Só de fato parabenizar, né, o nome que Ed Carvalho, todos os conselheiros tutelares, né, que muitas vezes são até incompreendidos pela população, a luta diária, mas que fazem um trabalho essencial, né, para a sociedade. É bom lembrar que são profissionais eleitos, né, pela sociedade, né? Escolhidos ali para representar e defender os interesses, os direitos das crianças e adolescentes. E a gente espera também que com a transição, né, de gestão municipal, a própria questão dos investimentos no setor sejam ampliados, porque afinal de contas é um órgão essencial para garantir a dignidade, o direito das crianças e dos adolescentes. Sim, eu gostaria só de deixar uma última observação que eu trouxe aqui, para que as famílias, para a família, isso aqui que a gente está ouvindo nesse momento. As famílias, ela tem a obrigação de zelar pelos direitos das crianças, mas em muitos casos tem sido a primeira a violá-los. Ela precisa se conscientizar, denunciar mais, repassar informações seguras para as crianças, para que não se calem durante e diante das violências mais cruéis que elas vêm sofrendo. Então, aos pais, peço que digam para seus filhos, meu amor, diga para o papai e para a mamãe se vocês estiverem sentindo alguma coisa ou estiverem sendo violentadas ou alguém estiver fazendo o que não deve com vocês. Ensine seus filhos a falarem o que eles sentem, para que as violências possam diminuir cada vez mais. E denunciem, porque a violência, ela está, às vezes, dentro da sua casa e você ainda não percebeu. Então tá aí. Gostaríamos de agradecer a você pela participação, pela presença, mais uma vez, muito educativo, muito informativo, né, para os nossos pais e os nossos cuidadores das nossas crianças, e sempre que se achar necessário, sinta-se à vontade para trazer informações dos conselhos tutelares aqui para o nosso Comando Geral, Ed. Obrigado. Então daí, conversamos com Ed Carvalho, trazendo informação para você que nos acompanha aí aqui no nosso Comando Geral, trazendo esse vasto material, vastas informações preciosas, né, para os pais e também tutores das nossas crianças.